A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje eu vim falar para vocês sobre as tatuagens. Muitos têm me perguntado se é permitido, se pode, se não pode, se é pecado, se não é pecado. Há uma grande dúvida sobre esse assunto, porque uns pastores dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Como vocês podem até ver, vocês podem fazer pesquisas pelo YouTube, pela internet. Um diz que não há nada na Bíblia que fale a respeito disso, outros dizem que só é pecado se for feito rituais, mas eu vim já de primeira mão falando para vocês já que não pode fazer tatuagem. Sim, é pecado, isso não agrada a Deus. Por quê? Abrimos nossas Bíblias em Levítico 19, versículo 28. O que diz a Bíblia nesse versículo? Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. A primeira parte desse versículo fala sobre não fazer cortes em seu próprio corpo, não se mutilarem. Antigamente tinha uns povos, principalmente os guerreiros dessa tribo, quando eles guerreavam, se o seu oponente vinha a óbito, eles faziam cortes em si mesmo para mostrar, para ostentar que eles eram um guerreiro forte. A outra parte fala sobre nem tatuagens em si mesmos. Isso não está ligado diretamente ao ritual que era feito antigamente com esses guerreiros, e sim sobre nenhuma tatuagem. É simplesmente uma ordenança do nosso Deus, nem tatuagens em si mesmo. Ele não especificou quais tatuagens, se não era para fazer em ritual, se era para fazer tatuagem fofinha, bonitinha, mas ele simplesmente ordenou: não façam tatuagens em si mesmos. Por que não é para fazer tatuagens em si mesmos? Porque eu sou o Senhor. O que isso significa? Significa que a gente pertence ao Senhor. A gente não é dono de nós mesmos. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Ele é o nosso Senhor. Essa é a palavra que Ele nos ordena. Não façam tatuagens em si mesmos. Abrimos nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler aqui para vocês verem o que está escrito. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dada por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que nós não somos donos de nós mesmos. Quem é o nosso dono? Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele era um inocente. Ele foi morto naquela cruz por nossos pecados, por nossa causa. Não era para Jesus estar naquela cruz. É fácil alguém querer morrer por alguém que seja bonzinho, por alguém que seja inocente, mas não por pecadores. E Ele morreu em nosso lugar para nos salvar, para que a gente tenha a chance de receber a vida eterna, de ter um galardão nos céus. Em 1 Coríntios também o versículo é acrescentado. 1 Coríntios 3, versículo 16. Ele diz o seguinte: é basicamente a mesma coisa que estava escrito no 6,19, mas ele acrescenta algo a mais que vocês precisam saber. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ou seja, o nosso corpo é santo, ele é sagrado, ele é altar do nosso Deus, ele habita em nós. Vamos supor a seguinte situação. Eu peguei algumas imagens na internet de algumas igrejas. Elas estão com as paredes pichadas. Vamos supor que a gente seja a estrutura dessa igreja e que ela está pichada, que a gente tatuou. Pode a estrutura da igreja permitir que um pichador piche a igreja? Não, não pode. Por quê? Quem é o dono da igreja? É o Senhor. Quem
habita ali na igreja, dentro da igreja, é o Espírito Santo. No caso, quem seria o Espírito Santo dentro de uma igreja assim com estruturas? Seria o pastor, ou até mesmo o padre, o bispo, enfim, aquele que está lá no altar transmitindo a palavra, ensinando, correto? Imagina, o Espírito Santo olha as paredes da sua igreja, que ele habita, toda rabiscada, toda pichada. Isso é correto? Não. Quem autorizou picharem as paredes dessa igreja? Hã? Deus autorizou? Não, não autorizou. Então é isso que Deus está nos dizendo. A gente não pode simplesmente fazer desenhos em homenagem aos mortos no nosso corpo, muito menos outros tipos de desenho. Ah, mas eu fiz desenhos delicados, eu fiz desenhos bonitos. Mas Deus não nos permitiu fazer esses desenhos, nem desenhos para rituais em homenagem a mortos, como é citado a Bíblia, como faziam antigamente, e nem os desenhos que hoje em dia são inocentes, são desenhos fofos, chamam de desenhos delicados, né? Que são umas coisas bonitinhas que fazem de coraçãozinho, rainho, foguinho, imagem dos seus animais, dos seus pets preferidos, declaração de amor à sua esposa, ao seu esposo, ao seu namorado. Simplesmente não façam nenhuma tatuagem. Isso é a ordenança do nosso Deus, do dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso dono, ele nos comprou naquela cruz. Ele não autorizou ninguém fazer um desenho em seu corpo. Muitos estão fazendo sem saber a verdade sobre isso. Por quê? Geralmente quando você desobedece a Deus, você agrada a Satanás. Quem é Satanás? Em João 16, do 13 ao 14, tem um enunciado que fala o seguinte: o príncipe deste mundo já está condenado. Por que fala que ele já está condenado? Porque Satanás está morto. Sim, ele está morto. Ele é só um espírito imundo que vive aqui a nos rodear. Ele está morto. Então, a chance que a gente tem de se arrepender dos nossos pecados, de ter uma vida em santidade, em comunhão com Deus, é enquanto estamos vivos. Porque depois, a partir do momento que a gente morre, cessou, acabou. Você não tem chance de arrependimento. A Bíblia fala que você irá ressuscitar um dia. Não sabemos quando, quanto tempo isso levará, mas que seremos julgados. Então, quem estava morto irá ressuscitar apenas para ser julgado e receber a sua sentença. Saber se irá viver na eternidade no céu, na terra prometida, na terra santa, ou se irá ser lançado no fogo do enxofre junto com Satanás. Então, a oportunidade que temos de nos redimir, de pedir perdão, de se arrepender dos nossos pecados, amados irmãos, é enquanto estivermos vivos. Após esse período, não dá mais. Temos que aceitar a Cristo enquanto vivemos. E por isso que devemos aceitar logo, porque a gente não sabe o tempo determinado por Deus. A gente não sabe quanto tempo temos aqui na terra. A gente não sabe se amanhã ou depois eu estarei viva, ou se daqui a meia hora eu estarei viva. Isso pertence a Deus. Então devemos aproveitar cada momento, cada segundo de nossas vidas para dedicar o nosso amor e obediência a Deus. Mas e se por acaso você já fez tatuagem sem saber o que estava fazendo? O que nos resta agora? Em 1 João 1,9, Deus nos dá a seguinte recado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele também acrescenta, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo. Então, se você não sabia e acabou fazendo uma tatuagem, ou até mesmo se sabia e fez pela desobediência do Deus vivo, arrependa-se.
Peça perdão, peça a intercessão de Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Cordeiro. Ele se entregou naquela cruz por amor de nós, para que o Senhor não desviasse os seus olhares de nós, para que Ele não nos destruísse, para que tivéssemos a oportunidade de entrar em comunhão com Ele novamente. Então peçam perdão para Jesus, peça para Ele perdoar. Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos traz o arrependimento e a vida eterna. Então, amados irmãos, se vocês pecaram sem saber o que estavam fazendo, ou até mesmo sabendo, peçam perdão, arrependam-se dos seus pecados, orem para que Ele vos purifique, para que mantenha vocês em santidade. E não pequem mais, não façam outras, se já pediram perdão por essas, é claro. Porque também a Bíblia nos fala que não adianta você ficar pedindo perdão e pecando novamente, pedindo perdão e pecando novamente pelo mesmo pecado. Então, devemos ser sinceros conosco, sinceros com o Senhor, com o Espírito Santo, porque com Deus não se brinca. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Messias. Amém, amados irmãos. Era isso que eu tinha para vocês. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Espero que tenham entendido. Não façam tatuagens. Quais? Nenhuma. Essa é a ordenança do nosso Deus. Amém, Jesus.